Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, e saudamos a todos os que nos acompanham do canal Paz e Bem e também da Universidade Livre Pampédia. Estamos aqui hoje com uma presença muito especial, que eu conheci há pouco, mas já me encantei com todo o seu trabalho, a sua proposição, a sua maneira de se colocar, e que é uma voz de um povo muito silenciado, muito discriminado, que eu sempre admirei, né? Há muito tempo eu tenho uma simpatia grande por toda a sua arte, pela sua música, pelo seu ímpeto de liberdade, que é o povo cigano, hoje chamado Romani também, ela vai explicar essas coisas. Então, seja bem-vinda, Vória Stenovski, né? É assim que se fala? Não sei, fala para mim. Stefanovski. Stefanovski, ou Vória Paula, que é formada em letras pela Universidade de Brasília e tem um doutorado em literatura romani ou cigana, né? E é a primeira mulher que defende uma tese sobre esse tema, né, no Brasil, não sei no mundo, mas no Brasil é a primeira mulher que é cigana que chega ao doutorado e que defende uma tese a esse respeito tão original e tão interessante. Seja bem-vinda, Vória. Bem, muito obrigada pelo convite, eu fico muito honrada e alegre de estar podendo falar um pouco, de ter esse espaço com vocês. Muito obrigada. Então, já começa explicando essa questão da nomenclatura, para a gente não se enredar nas palavras, né? Porque hoje todos os movimentos reivindicatórios de espaço, que são legítimos, né, de reconhecimento, às vezes há conflitos em relação à nomenclatura. É cigano, é romani, como é que se fala, o que é, qual é o politicamente correto, o que é cada coisa. Explica para a gente. Sim, então vamos, né? Desde 1971, que agora a gente está fazendo 50 anos do primeiro Congresso Romani Internacional, que foi realizado em Londres, que existiu uma espécie de etnogênese do povo, né? Que foi uma necessidade que foi se dando paulatinamente de se ver como um povo único, uma nação transnacional e lutar por direito de voz, reconhecimento, né? E por existir, por visibilidade. Então, esse foi um movimento político e para justamente unificar, e se decidiu a palavra Romá, que é o plural de ciganos, na língua romani. Rom, cigano, Romá, ciganos. Bom, mas são 3 grupos principais que nós temos, e daí se subdivide em muitos outros, que seriam os Roms, o Sinti, que é o pertenço, e também os Calés, que estão mais na Espanha, que no Brasil são os Calons. Ainda temos um quarto, que é pequeno, que é os Romanixal. Então, ficou tudo Romá. Mas existem alguns conflitos internos que algumas pessoas, não, eu prefiro mesmo ser cigano, porque eu acho que Romá está puxando muito para os Roms, os meus Sinti preferem ser Sinti, mas a gente ainda continua também usando, eu, por exemplo, optei por usar os 2 termos, né? Porque assim fica todo mundo satisfeito. Né? O romani seria mais politicamente correto, não é? Porque tiraríamos essa carga desse peso que a palavra cigano foi adquirindo ao longo da história. Então, a gente pode usar aqui os 2. E agora, já enverado por uma pergunta, quer dizer, nós sabemos, os ciganos ou os romanis são um povo nômade, digamos assim, não tem uma pátria definida, né? Que vieram da Índia, segundo todos os estudos que existem, né? E aí, nesse ponto, se assemelharam durante muitos séculos aos judeus, que também não tinham uma pátria definida, né? Também estavam em diáspora, né? Que só no século XX que tiveram de volta a Israel. E há uma confusão, porque eu já ouvi falar que alguns ciganos eram chamados de judeus também. Como é que você me conta essa história, que eu não entendi direito? Sim, bom, vamos por partes. Então, assim, nômade. Na verdade, o nomadismo, eu diria que nós somos mais, fomos, às vezes eu confundo espanhol, tá? A Ah, não gente tem foi problema. sempre, mesclo, perdão, um povo mais itinerante, não é? Ou Certo. seja, porque o nomadismo, ele se incorporou na cultura como uma necessidade de caminhar, porque havia perseguição, não Sim. eram bem recebidos e precisavam sobreviver.
e sobreviver da venda, que também acaba sendo mais comerciante que nada, porque era uma necessidade também. Carregar a música, que era fácil, a venda, imagina, livros, essas coisas, tudo isso pesa para um itinerante. Então, acho que o nome itinerante seria melhor, inclusive, nesse contexto, né? Porque o nomadismo se incorporou forçadamente. Uhum. Sim, os ciganos ou os romanis foram confundidos muitíssimas vezes, né? Primeiramente que o nome cigano mesmo, ele já vem de uma confusão, né? De egipciano, de gitano, de egípcios, ou seja, uma confusão de ter vindo do Egito. Primeiramente, que tudo era estranho vinha do Egito, mas não somente por isso, senão que eles vinham ali de uma região, passaram por uma região chamada Pequeno Egito, que era muito fértil, por isso tinha esse nome. E daí se fez a confusão e se passam a nascer gitanos, gypsies, e também tiveram um diálogo muito grande no decorrer da caminhada da diáspora, que foi muito traumática, com muitos grupos, inclusive com os atziganóis, que liam as mãos, que, né, tinham essas práticas divinatórias, e aí os urumás foram aprendendo também, e se confundiam com esse povo, eram ciganos. Então, foi toda uma confusão, chamado de turcos, muitas vezes, de judeu, é tudo sempre uma confusão muito grande, porque, na verdade, já linguisticamente foi confirmado, desde o século XVIII, que a origem primeira é na Índia, e origem primeira, logicamente, que nós temos um fenótipo que não é necessariamente de indiano, então, significa que, em algum momento, houve bastante mesclas, não é? Ao longo do tempo, porque sempre existe, né? Por mais que seja um grupo bastante fechado. Por exemplo, eu comento, isso é uma curiosidade, recentemente me ofereceram esse exame de DNA, né, porque queriam pessoas de diferentes procedências para ver se estava bem o exame. Me deram de presente, e aí eu vi que tinha 25% de antepassados na Índia. Eu falei, olha só, né? Foi muito interessante para mim ver isso, né? E que E as haviam... outras porcentagens? E as outras porcentagens? Eu me interesso muito por isso, acho fantástico isso. Apareceu Índia, apareceu também ali a região de norte da Itália, de Grécia, Paquistão, e um Olha, pouco de România, e é como se fosse quase o caminho, né? que lindo, né? Sim. E Bom. o inexplicável parte também aí em Dinamarca, que eu não entendi bem, mas também. Então, Olha, isso significa que houve realmente esses diálogos aí, né? Entre os eu grupos. acho esses exames de DNA eu acho muito interessante porque para mim eles abolem com o preconceito étnico racial, né? Porque a gente vê que todo mundo é misturado com todo mundo, quer dizer, não Sim. existe nada assim puro entre aspas, como queriam os nazistas, como queriam aqueles puristas, como ainda querem, né? Alguns puristas, né? Nós todos descendemos de todo mundo, né? O mundo é um só, né? Na verdade essa é Inclusive, uma essa coisa. ideia de puro, de ter um cigano puro, foi algo que também prejudicou muito. O grupo hoje ainda é bastante desunido, porque uns se acham mais puros do que o outro. Graças a Deus, estamos num processo também de um diálogo, de uma união, por isso o nome também. Inclusive, muitas coisas foram plantadas aí por Hitler mesmo, porque ele dizia que somente os ciganos puros que iriam ser preservados. Os mesclados tinham que ser exterminados. Então, havia uma própria necessidade de alguns, não, eu sou puro, ele não é puro. Mas, na Eu achei verdade, que ele tivesse perseguido todos os ciganos. Porque... acabou sendo, mas no início ele existiu uma ideia de deixar um pequeno grupo, que seriam os puros. Porque, na verdade, veja bem que interessante, né? A língua, o romani, está muito próximo ao sânscrito. Então, Aí ele tinha, o Hitler tinha um umas povo coisas muito ariano, histéricas, como é que ele poderia, quer dizer, ou seja, toda uma... Então, ele queria conservar uma pequena parte, mas acabou se exterminando todo mundo mesmo. Mas porque, isso ficou muito pelo que eu tenho intrínseco ao grupo. notícias históricas, os ciganos também estiveram nos campos de concentração, né? Sim, Também foram junto com os judeus, né?
Sim, exterminados. É. sim, Porque todo mundo muito, fala muito. Holocausto judeu, mas teve várias outras pessoas junto, né? Havia homossexuais, havia opositores políticos, havia ciganos, que eram também mandados para os campos de concentração. A grande massa foi judeu, porque era o maior número de pessoas que tinha na Alemanha, era judeus, era muito maior o número de judeus do que de ciganos, por exemplo, né? Mas foram exterminados, eles perseguiram todo mundo, né? O Holocausto ciganos se chama Samudaripen ou Porraimus. Para Hum, alguns se chama Porraimus. E, na verdade, foi o grande holocausto esquecido, olvidado, esquecido porque foi invisibilizado, por uma sim. característica do povo de não querer falar dos seus mortos e não querer também tirar vantagem nenhuma em relação aos que se foram, e por outra característica de haver sido negado, de que foram perseguidos por questão étnicas. Por muito tempo se quis dizer que foram perseguidos porque eram antissociais, desviantes, né? Captadores de crianças e etc e tal. Exatamente. Inclusive nisso também. Agora é que se começa a comemorar, celebrar, seria melhor a palavra, esse marco histórico do Samudaripen. Conta um pouco da sua história, Glória. Conta para mim um pouco da sua história. Né? Conta para a gente um pouco da sua história, da sua trajetória desde criança, que eu sei que tem aí uma trajetória bem difícil e que ilustra um pouco toda essa questão do que sofreram, né, os Romani. Sim, sim. A minha história foi bastante difícil, e como muitas outras de muitas mulheres ciganas e muitos ciganos, eu decido contar sempre, a partir do momento que eu me identifico publicamente como cigana, porque precisamos falar sobre isso. Então, como chama atenção a história, e como eu defendo uma tese, que naquele momento a universidade ficou contente de ser a primeira mulher cigana com doutorado na América Latina, então se aproveitou também para trazer outra visão, porque sempre somos vistos como os marginais, os desviantes e tal. E a minha história, que aos 10, assim, o que me marcou muito, bom, nasci itinerante, no circo, palhaça, contorcionista, né? Dançarina no circo desde criança, viajando, analfabeta totalmente na oralidade, sem documentos até os 10 anos. E, bom, a raiz do estereótipo, né, que está muito, que se existe muito fortemente no imaginário social, de todas as sociedades que eu conheço, é de que a cigana rouba a criança. Houve uma denúncia ali dos vizinhos no circo, de que me achavam muito estranha, porque era um pouco mais clara, que é outro estereótipo, que pensa que todo mundo tem que ser de um jeito só porque é cigana. Não, não é assim. Tem de todas as cores de pele e tal. Então, houve uma denúncia, e aí a polícia foi aí, me retira violentamente, por ter sido roubada pelo povo, e me leva à instituição católica, que é um orfanato, mas um orfanato católico, onde eu seria dada a adoção e seria aí preservada. O povo foge também, por quê? Porque eles não acreditam na justiça, sabem que não vão ter defesas. Houve também naquela época acho que um assassinato, também culparam os ciganos, depois se descobre muito tempo depois que havia sido outra pessoa, isso é muito comum, e o povo foge. Não tem documento, pouquíssimos sabiam ler e escrever, é toda uma mescla de situação que faz com que fujam para tentar me resgatar depois. Mas passaram quase 2 anos e eles não tinham voltado, né? Até que, e nesse período, eu aí dentro pude aprender a ler, escrever, ganhei outro nome, né? Documentos, nacionalidade, tudo que eu não tinha, e só saí daí porque um senhor que gostava, né, do circo, do povo, tinha aquele espécie daquele romanticismo da liberdade, tinha uma certo carinho, apesar de um pouco irreal, e ajudou a me retirar daí e me devolveu a família, mas fez uma simulação de adoção, né? Hum, Então, eu aí aprendi muito rapidamente a ler e escrever. Naquela época, eh, constataram que eu tinha um QI alto, fizeram testes, acharam estranhos, porque como uma menina cigana pode ser inteligente? Aí tem outro estereótipo, né?
E o interessante é que aí dentro também eu fui tratada como uma menina cigana. Eu fui para aí porque não seria, mas aí eu fui tratada com preconceito. Como se alguma coisa estava estranha aí dentro, né? Como fala minha filha brincando, alguma coisa errada não está certa aí dentro. Então, eu realmente não entendia. Eu tinha que pedir perdão a Deus por ser cigana, né? Fui Nossa. batizada e todas essas coisas. E foi muito traumático. Mas o bom é que uma das freiras, que era de educação francesa, mas de origem espanhola, ela me dizia muitas coisas, como eu acredito em você, eu acredito no seu povo, você tem que ser a melhor. Era horrível isso também de dentro. Você precisa estudar. Você tem ela e aquilo tudo foi ficando em mim. Eu vivia escondida na biblioteca estudando e lendo. E eu acho que aí começaram as minhas pesquisas, meu gosto pela literatura, a ideia de ter uma missão que ela me dizia. Foi Hum. assim. E O você, então, lado bom das voltou para a coisas sua... ruins. sim. Você voltou, então, para a sua família e voltou a reencontrar seus pais. Sim, voltei com a minha família, mas já assim, bem diferente, né? Porque eu já vinha com estudo, um pouco mais, foi um intensivão que eu fiz, né? Com um monte de ideias na cabeça que às vezes eles se preocupavam, mas eu eu continuei estudando. 6 em 6 meses mudava de escola, mas eles manteram a promessa que foi feita, porque isso sim é realmente uma verdade, se tem muita palavra, porque o valor da palavra para os romãs é muito importante. Eu dou a palavra para alguém, aquilo ali é sagrado, porque a palavra tem um poder. Então, falaram para esse homem que eu iria estudar. Então, pelo medo da palavra empenhada e também pelo medo de que ele voltasse para me pegar, né, para me recuperar, eu pude estudar. E fui a única que estudei aí no Europa. Quer dizer, como dizia, né? É um ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Você com isso ganhou voz e está dando de visibilidade para o próprio povo e está fazendo todo esse trabalho. Realmente você está cumprindo uma missão, né? Espero Apesar de... poder também, passo a passo, a gente vai. O fato já de falar, de esclarecer, já é algo, não é? Sim, Poder sim, fazer isso, né? É o que a sim. gente falava agora há pouco, lá apesar da pandemia, com tudo que está acontecendo, o que ela uniu de algumas pessoas que estavam tão longe e possibilitou tantas coisas, o pouquinho de bom que houve aí, e também na minha história, né? Apesar de ter sido traumática, não foi fácil. Um trauma terrível, né? Trauma terrível. É muito impiedoso, né? Quer dizer, na verdade, isso mostra a brutalidade, né? Dos preconceitos e da falta de diálogo, né? Com os povos, né? É uma coisa bastante traumática. O estereótipo é muito forte. Eu realmente não conheço um povo que seja tão estereotipado de uma maneira tão universal e tão negativamente como o meu povo, o povo cigano. Porque, inclusive, por exemplo, na Argentina se faz muito diagnóstico discriminatório, e o DAIA, que é um organismo judeu, faz para ver quem é que está, uma brincadeira, ganhando, né? Como se fosse perdendo, quem está pior. Se os judeus estão melhorando um pouquinho na visão, né, do povo, da sociedade ou não. Os ciganos sempre estão lá embaixo. É. São os que, sempre há anos, são os que ninguém quer de vizinho, nem na escola, e que não tem qualidade, só defeitos, e todos os estereótipos estão aí. Então, a gente foi super visibilizado por algo irreal, através da Sim. literatura, das artes, das lendas, do que foi plantado pela igreja, do imaginário. E todo mundo conhece um cigano, mas não o cigano de verdade. Sim. Aqui no Brasil a gente teve aquela novela, né? Eu não me lembro o nome mais, em 90 e pouco, 95, que tinha a história dos ciganos, e isso também reforçou um imaginário bem estereotipado. Eu não Eu assisti a esqueci o nome novela. da novela, mas sim. É, Eu realmente esqueci agora o nome da novela, mas é uma acho que referência sim. enorme. É, Todo mundo fala da novela. Ah, novela, né?
todo mundo tem Foi essa referência. de alguma forma positivo isso ou negativo? Como é que foi essa repercussão? Você tem como medir isso? Olha, aqui no Brasil é uma coisa, nós temos um quadro distinto dos outros países, eu acho, porque como um país, por sorte, eu digo por sorte, porque eu acho muito religioso, onde as religiões também terminam dialogando, onde as pessoas têm esse lado místico, interessante. Também se tem a confusão, né? Uhum. Se faz uma confusão de que cigana é religião, de que está relacionado com a Umbanda, Sim. de que é espírito. Se faz uma confusão que é de alma, que não é. Então, assim, naquele momento, a novela ajudou a desmistificar alguma coisa. Mas como também houve um exagero, do meu modo de ver, muito forte em relação... É um povo que vive dançando, que vive isso, não faz mais nada. Né? Ou seja, teve ali o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo. Eu acho que no início estava bom, de repente se destrambelhou, como fala, né? Não vi grandes diferenças desde a novela, não. Eu confesso que eu não estava no Brasil nessa época, mas depois eu vi, né? Porque todo mundo falou, eu tive que ver a novela, né? Sim. E tem Não muito... achei que ela desconstruía os estereótipos. Não. Não. E também tem hoje muita, na internet, no YouTube, tem muito canal, mas assim, sempre associando os ciganos à leitura de cartas, esse estereótipo também. Né? De qualquer forma, é uma forma de visibilizar, né? Ainda que tenha um lado bem negativo. Claro que o seu trabalho ele é bem complexo, porque vocês estão tentando construir, ao mesmo tempo, um diálogo com todo esse povo no mundo todo, né, para criar uma unidade, e, ao mesmo tempo, trabalhando a literatura, né, que é uma coisa que também as pessoas não conhecem, acho que as próprias pessoas do próprio povo cigano não conhecem, então é uma coisa que eles precisam também se conhecer através da literatura, mas nós todos aqui precisamos saber que existe essa literatura precisa chegar nas pessoas. Então é um trabalho grande, assim, e que está aparentemente no começo, né? Porque tem muita coisa a ser feita. Como é que você vê esse trabalho de tentar criar uma voz mais visual para a sociedade? Assim? É bastante complexo e necessário. E é complexo também porque a gente tem aí dois braços, né, para atuar, que é com a sociedade majoritária, desconstruindo estereótipos, sem trazer mais estereótipos também, né? E fazer esse trabalho de visibilizar, de buscar direito e reconhecimento. E, por outro lado, o interno, porque é um grupo que está muito diverso, não somos iguais, existe aí uma grande maioria que ainda está muito com sua identidade de resistência reativa muito forte, muito conservadora, e alguns que introjetaram estereótipos e os reproduzem, consciente ou inconsciente. Temos aí o povo, né, a parte que é o ativismo, tem a parte que quer lutar. Então, tem também um trabalho interno, um trabalho de dizer, bom, uma coisa é tradição e a gente tem que se adaptar para continuar existindo, e outra é o conservadorismo que nos mantém em lugares que já não podemos estar. Ou seja, o fato de, por exemplo, não ter desejado se escolarizar, de ser reativo a isso, tem um fundamento histórico, né? A escolarização sempre foi para tentar assimilar, para dizer não vai usar mais sua língua, sua roupa, não pode isso, não pode aquilo. Os ciganos perceberam que ali tinha uma vontade de exterminar a cultura, e um povo onde a cultura é o principal, sobreviver como cultura é mais do que qualquer outra necessidade individual que se possa ter, um povo que vive pelo coletivo, de fato. Então, isso se manteve, e até hoje nós temos um déficit muito grande de educação formal
principalmente das mulheres, porque elas têm que sair mais cedo da escola, né? Casam cedo Quando já... também, né? Sim. É. E isso dificulta muito, dificulta poder ter voz, porque existe um preconceito também, porque não adquiriram educação formal. Somos poucos os que chegamos e podemos estar dialogando, porque o outro corta, não, esse povo é difícil, esse povo não tem educação, e não considera. Temos muitos problemas. O machismo que nós temos aí é o mesmo que nós temos fora? Sim, é o mesmo. É isso que eu ia falar, o patriarcado é garantido em todas as culturas, né? Só que, assim, existem grupos onde não existe possibilidade de diálogo sobre isso. Então, a mulher não percebe, não se dá conta, nem o homem, então fica muito mais arraigado e muito mais aparente. Então, existe uma desigualdade de gênero muito forte, mas devido a essas questões que são históricas, essa identidade reativa, defensiva, que acatou a segregação que foi imposta, que reagiu um pouco de forma etnocêntrica, muitas vezes, mas hoje em dia nós temos grupos trabalhando para esse diálogo, como conseguimos continuar sendo o que queremos ser e temos direito de ser, um povo com nossa cultura, com nossa tradição, e, ao mesmo tempo, também fazer as adaptações necessárias para que haja mais, por exemplo, igualdade de gênero, para que haja mais acesso à educação formal. Sim. Mas, por outro lado, tem que se trabalhar o racismo, a discriminação nas escolas. É muito complexo. É bem complexo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, não tem nenhum projeto, nenhuma ideia de se fazer uma educação na comunidade cigana, por exemplo, como tem educação indígena, né? Que é uma educação que não botar o indígena dentro da escola dos brancos convencional, normal, mas fazer uma educação dentro das aldeias, etc., que aproveita, inclusive, as próprias tradições dos indígenas. Não tem um projeto desse, porque realmente eu já sou contra a escola em geral, né? Porque eu milito por uma escola diferente, que não seja essa imposição homogeneizante, massificante, né? Então, quer dizer, que sejam respeitadas as diversidades, as particularidades de todo mundo, de gênero, de cultura, de religião, de tudo, né? E a escola não é assim. A nossa escola realmente ela é massificante, fechada, né? Fechada. Então, mais do que natural e óbvio que os grupos que têm uma identidade forte não queiram se submeter a essa escola, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que é feita na educação indígena, que eu acho muito interessante, que se façam escolas na comunidade, dentro de... Não existe nenhum projeto nesse sentido entre os ciganos. Até o momento que eu saiba, não. Eu não posso dizer do mundo inteiro, porque toda hora está acontecendo alguma coisa. Né? Mas eu, por exemplo, particularmente, eu acho que seria interessante. Já conversei com algumas meninas que deixaram a escola com 15 anos, 14, 13, com mães dessas meninas, e aí eu só conversando, falo assim, nossa, se tivesse uma escola, né, para elas irem, ia ser bom, aí podia ter, né, aí sim. Então eu fico pensando, talvez esse déficit se reduziria, talvez chegar à educação formal e mantendo a cultura também seria interessante. Mas, por outro lado, existem muitíssimas pessoas que dizem, não, isso não é bom, porque estamos aí segregando mais. Então, eu particularmente, eu acho que poderia se tentar. O que acontece hoje é que vão à escola e são segregados da mesma forma, são discriminados da mesma forma, não ficam, saem. Existem também casos mas exatamente foi mais desde a perspectiva da religião católica, eu vi que, por exemplo, algumas freiras, eles chamam, eu esqueci agora o nome dos voluntários que vão. Bom, lá na Argentina, por exemplo, iam aos acampamentos, que ainda tem alguns que são acampamentos. Catequistas? Não é nem catequista, eles usam outro nome, agora que eu vou lembrar. Hein? Mas dizem eles que não falam de religião, somente de educação. Então, eles vão aí e já conseguiram
alfabetizar algumas crianças, tem também... Então, indo à comunidade, eles têm tido algum progresso em termos de, pelo menos, letramento. Mas são experiências muito isoladas. Eu já vi, por exemplo, em Portugal, a exigência de que vão à escola. Tem que ir à escola, senão até o pai vai preso. Mas não funcionou. Isso também não. A coerção jamais A funciona. exigência Eu penso realmente que seria interessante. Deixa agora perguntar uma coisa, que esse é o nosso programa, fala de espiritualidade, né? Gostaria que você falasse um pouco, porque assim, muita gente acha que os ciganos ou os Romani têm uma religião específica, né? Eu já vi você falar que não, né? Quer dizer, ele pode ter qualquer religião. Há uma espiritualidade propriamente cigana, né? Como é que é essa questão da espiritualidade, essa questão divinatória que faz parte do, digamos assim, do imaginário de todo mundo pensar cigana, cartomante, ledora de mão, etc. Isso, o que tem a ver de fato ou não com os ciganos? Por que surgiu isso, né? Conta um pouco a esse respeito para a gente. Claro, a religiosidade natural sempre existiu, né? Ou seja, não tem uma religião específica, como você bem disse. Hoje em dia, inclusive, para surpresa de muitos, a maioria mundialmente é evangélica, né? Nossa, incrível. É incrível. Por exemplo, eu pertenço à minoria cigana não evangélica, né? Porque a maioria é. Mas Né? os ciganos Então, evangélicos deixam as suas tradições? Como é que é? Então, eu respeito todos eles, né? Mas o que eu percebo é que algumas tradições eles são proibidos e outras eles mantêm um sincretismo, né? Ou seja, o casamento acaba sendo o pastor, mas também o pastor e também, de uma certa forma, as tradições se mantêm. Nisso tem um diálogo, inclusive porque já tem bastante pastor que é cigano, né? Então, é uma das características que eu acho do evangelismo, que ele acaba facilitando esses pastores da própria comunidade, o que acaba trazendo mais gente e aumentando rapidamente o número de adeptos, né? Mas, por exemplo, se proíbe, digamos, se eu cultuo a Santa Sara, por exemplo, a Sara, já não posso, porque não posso imagem, já tem que extinguir, a leitura de mão nem pensar, cartas nem falar. Por exemplo, algumas tradições, como, por exemplo, é comum que aos 40 dias da morte de um ser querido, um ser da comunidade, uma pessoa, se faça uma pomana, que é uma celebração onde estão aí presentes as comidas que o falecido gostava, onde as pessoas só falam coisas boas, onde ele se despediria realmente, para como se fosse libertar totalmente desse mundo físico, né? Existem outras coisas, mas uma delas é essa, de alguns grupos, né? Que são várias. Eles não vão. Então, dividir um pouco, né? Eu já fui em Pomana, que eu estou aí, e sei que muitos não vêm, porque, não, isso aí já não é de Deus. Isso é terrível. Eu acho isso uma pena. É triste, eu acho triste. É um absurdo isso, eu acho um absurdo, mas enfim. Então, nesse caso, sim. É uma, digamos assim, é uma assimilação que mata a outra cultura, né? Que mata a outra cultura. Né? Sim. Então, existem essas perdas, existiram alguns ganhos também, como a questão, por exemplo, na Espanha, que era muito forte, infelizmente, porque eles juntaram famílias inimigas, juntaram os ciganos em uma espécie de favelas nas chabolas, com o tráfico aí, e começou a ter existe muito casos de tráfico e de drogas, e com o crescimento do evangelismo, né, do pentecostal, eles são, isso daí melhorou muitíssimo, parece que se resolveu pelo jeito, mas, por outro lado, a questão com o gênero, com a mulher, teve um plus aí também interessante, né? Não melhorou. Mais opressor ainda, junta a fome com a vontade de comer. Eu respeito muito, claro que eu digo o seguinte, tenho que dizer isso,
sei que dentro dessa própria religião dos evangélicos existem os mais conservadores e outros que nem tanto, né? Eu falo isso porque, logicamente, nós estamos falando aqui, eu tenho que falar do geral, da maioria, mas nós, logicamente, conhecemos casos onde existem exceções e já querem mais diálogo, mais, né? Por sorte. Me fala um pouquinho da Santa Sara. Quem é a Santa Sara? Por que ela se tornou a padroeira do cigano? Dizendo que é uma santa católica, né? Então, nesse caso, também os ciganos assimilavam o catolicismo, de certa maneira. Sim, bom, vamos lá. Como eu falei, a religiosidade natural sempre existiu, porque sempre foi um povo que respeitou bastante, que tem a noção de um Deus único, não é? Uhum. E que existem as forças da natureza, o poder das ervas, né? Tudo isso existe influência no humano e o poder das palavras, das energias. Então, um povo que tudo tem um significado, né? É o que se pode fazer, o que não se pode proferir, tudo tem uma simbologia que é de uma religiosidade natural. Quando chega no Ocidente, logicamente na Idade Média, são praticamente obrigados a se converterem, fazem um sincretismo religioso. Logo, logo são taxados de hereges. Mas é um povo que também foi taxado de ser falso, religiosamente falando, porque virava católico, virava outra coisa, mas é porque era forçado. Eles tinham religiosidade natural. E eles eram obrigados, então eles tinham que dialogar com aquilo e fazer um sincretismo. Na verdade, era justamente isso. Sara, para alguns é simplesmente Sara, para mim é simplesmente Sara, para outros é Santa Sara. Santa Sara foi canonizada, não sei se não me lembro agora o ano, faz tempo, e está a sua imagem original Século aí. XVIII, ela foi canonizada. Século XVIII, né? Sim. Então, está aí sua imagem dita original em Saint-Marc-de-la-Mer, no sul da França, e existe uma peregrinação aí muito forte todos os anos. Mas a história sobre Sara, ou Santa Sara, é bastante misteriosa, né? Porque existem várias versões. A dos ciganos católicos, a dos próprios católicos que chamam Santa Sara, né? E dizem que ela veio com Maria Jacobé e Salomé na embarcação e que salvou, né, com seu manto aquela embarcação de afundar e que salvou as santas e que passou a fazer milagres. Existem outra versão de que era uma cigana que morava aí e que ela salva, ela que faz o milagre, mas ela não veio com as santas, né? Então, dentro da comunidade também se acredita em várias versões, de acordo se são ou não católicos, né? Existe a versão de que Sara, na verdade, não era a santa católica, e que, na verdade, Sara era uma cigana que lutou, uma espécie de primeira ativista, como se fosse, que lutou pelo povo com muita força, defendeu seu povo e fez realmente milagres. Mas não foi a santa, não foi assim que houve uma apropriação da história de Sara. Por isso que eu, por exemplo, prefiro sempre chamar Sara. Eu digo Sara, mas eu entendo também o Santa Sara, eu digo Sara. E nós temos uma conversa com Sara que é muito horizontal, que é com respeito, mas é a amiga, é a mãe, é próxima, não está distante de nós, né? Que foi um pouco compreendido pela igreja, na própria França, porque ali na parte de baixo, onde ela fica, porque ela não fica no altar, ela fica na gruta, separada, como serva, né? E é separado. Então, ali, antes, quando os padres não podiam entrar na adoração dos ciganos, eles faziam mais rituais, por exemplo, chegar perto de Sara e escutar o que ela fala, e pegar energia fazendo... E eles diziam, não, está beijando a santa na boca, mas não era, estava... Não é? Estava com uma coisa muito próxima de nós. Não é? Então, isso não foi muito compreendido. Então, é bem misteriosa. Eu prefiro sempre chamar Sara. Eu li a história, eu fiquei também um pouco incomodada com o seguinte, é que ela é posta, parece que, pelo menos dizem que era negra, né? Se aquela cor Pelo menos ela indiana.
Pode ser. Mas e aí ela é colocada como serva, né? Quer dizer, já a própria história é discriminatória, né? Ela era serva, né? Porque, sei lá, né? Então isso já demonstra uma certa narrativa discriminatória, né? Tudo bem, é uma A minha santa, teoria é uma... que não foi, que foi apropriada, a minha Sim, teoria. Ai, o gato! Perdão. Tudo bem. normal. Normal. A minha, a minha teoria é que houve apropriação, na verdade. Já existiam os milagres de Sara e a igreja percebe de que existe muito turismo, muita concentração de ciganos que vão, e para ter esses ciganos aí, ela se torna uma santa católica, mas não equiparada às outras, porque está separada, é a Isso, serva, isso. está lá atrás, embaixo. E, É na isso que eu ia verdade, falar. eu tive aí, mas eu era criança, quando eu estive, eu não percebi muito. Mas depois eu li, e também vejo que a população do local não gosta dos Suromás aí. Eles toleram, porque traz muito turismo. Mas a maior parte, se quiser ficar num hotel, não consegue ficar no hotel. Né? Geralmente eles ficam do lado de fora, mas se quiser ficar, hotel não consegue. Existe uma divisão importante. Até aí. Que coisa. Bom, nós estamos aqui numa busca, né, de diálogo entre todos. Aliás, eu conheci a Vória recentemente dentro de uma live que foi feita, promovida pelo pessoal da Economia de Francisco e Clara, e que tinha presentes mulheres, só mulheres, de diversas tradições, né? Então, eu estava espírita, tinha budista, tinha da Wicca, tinha católica, tinha do candomblé, a Vória estava representando também os ciganos. E eu, no final da nossa participação, a Vória fez uma poesia que eu achei muito bonita e mandou para nós, né? E eu gostaria que assim a gente pudesse ouvir essa poesia aqui agora, porque ela está bem dentro do espírito do que a gente procura fazer aqui, né? Do diálogo entre todos, de uma espiritualidade plural e universal ao mesmo tempo, em que a gente acolhe todos e todas, né? E sente que há algo essencialmente divino em todos e todas, e que esse essencialmente divino se manifesta através do amor e não da divisão e da perseguição e da intolerância, né? Então, Vora, você não quer compartilhar com a gente essa sua belíssima poesia, por favor? Muito obrigada, fico feliz que tenham gostado. Foi naquele dia foi para o próprio evento, Sim. E porque por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pelo Espiritismo, tive estudando Kardec um tempão, tive dentro do Espiritismo, fui evangelizadora de criança, porque quando eu saio da comunidade, o primeiro lugar que me acolheu, assim, depois dos judeus, foi o Centro Espírita, e eu amei aquilo, fui muito bem recebida. Eles, né? E aí, naquele dia eu fiz, porque eu não tenho uma religião só, né? Parece que eu gosto de abraçar e sei lá, não sei dizer. Então, vamos lá. Ela chama Amor, porque eu acho que é a essência de tudo, né? Bueno, vamos lá. Amor. De um lado do oceano, um grito estrangeiro a chorar. Amor, onde estás? Eco condenado a repetir sem achar. Narciso amor, que não vê. Uma voz cigana a clamar. O amor é cego, surdo, mudo, dizem todos os gêneros do mundo. Que se pode esperar? Do outro lado das águas, uma voz negra deriva, intui e brada, alegrem-se, o amor eu vejo, sabe escutar sim, o adulto e o menino, dentro dos seres divinos, que dançam, que cantam, que rezam, lamentam, decretam, meditam, oram e esperam. Em pé, de joelhos, sentados, adornados ou não. Os que agradecem, oferecem, pregam, curam, incorporam e ignoram. O amor profere palavras iluminadas, quando já nada brilha nos olhos.
ateus, asiáticos, judeus, amendoados, ciganos, pagãos, azuis, negros, ofuscados de dor. Sabe ver os detalhes claros, escuros, pardos de uma alma de pele verde, amarela, branca, negra ou vermelha. Silêncio. Abrindo caminhos entre muros, montanhas e mares, luzes e sombras. Lá está o amor. A voz romani avista e grita. Pássaro claro no dia, pássaro negro na noite. Asas abertas, espíritos de luz maior. Coração derramando sons calados, silêncios ruidosos, luz e som. Nos peitos, nos plexos, nos chakras, na sanga, nos céus, dissipando karmas, cumprindo promessas. De Deus, de santos, profetas, budas, mahantas, seres, deusas, gurus e orixás. E de gente iluminada, comum e corrente que sente. Equilibrado, lúcido, constante, dialogando, unindo, desenhando vírgulas, apagando pontos, derrubando muros. Silêncio. Em um lapso, as águas distantes se juntam. Confluem rios, mares, oceanos e gentes. E pelo poder de enorme vontade, lançada ao ar, ao éter, ao espaço, ao cosmo, ao universo, comum e complexo, o amor cria um país, um continente e um mundo, de diferenças iguais, de igualdades diferentes, de fraternidade, de sororidade e paz, sem muros. Mundo que já vejo desde meus olhos de cigano. Naís Tuque, obrigada. Develessá, Deus conosco. Glória, essa poesia é lindíssima, emocionante. A primeira vez que eu vi, eu fiquei emocionada e me emocionei de novo agora, porque é tudo que nós pensamos aqui. Né? Esse construindo vírgulas, construindo vírgulas e pontos, é genial essa formulação, né? E também como você incorpora todos os conceitos, a sanga do budismo, karma, os espíritos de luz, os orixás, tudo, você não deixa ninguém de fora. Eu achei que foi muito bonita essa poesia. Se você permitir, a gente vai colocar a cópia dela aqui embaixo do nosso programa. Por favor, obrigada. Sim, eu acho que eu passei, não é? Passei aquele dia? Passou, eu tenho, eu vou colocar. Né? Eu quero agradecer a você, infelizmente nós chegamos ao final do nosso tempo, quero agradecer a você, foi uma entrevista muito bonita, muito emocionante, muito acolhedora, quero que você se sinta muito abraçada e todo o povo romani se sinta junto aqui por nós, que possamos caminhar entre nós para diálogos mais amorosos e mais profundos. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada. Obrigada, Dora. Obrigada, Maurício. Obrigada a todos que estão assistindo. Fico muito contente desse diálogo, na verdade. Eu fico emocionada. Eu que me emociono, porque é o que a gente acredita, né? É o que a gente... Sim. Muito obrigada. Então, ficamos por aqui, lembrando a todos os que nos acompanham que o nosso programa Semeando Espiritualidade, Diálogo e Crítica agora está quinzenal. Então, daqui 15 dias, a gente volta numa nova quinta-feira, numa nova entrevista. Ficamos por aqui.